Olá, meus queridos amigos e seguidores. É um enorme prazer estar aqui novamente. E para vocês que se tratam pela homeopatia, assim como milhões de pessoas no mundo todo e se beneficiam com ela, fique comigo que vou lhe trazer questões muito importantes. Hoje nós vamos falar aqui sobre a segunda prescrição homeopática, ou a primeira avaliação após a tomada do medicamento, de crucial importância para obter o resultado satisfatório com o tratamento e analisar tudo o que ocorreu desde então. Verão o quanto a segunda prescrição é importante na maioria das vezes e decisiva para uma cura definitiva. Estarei aqui praticamente transcrevendo uma aula magistral feita pelo Dr. James Taylor Kent, que viveu entre 1849 a 1916, grande homeopata da Filadélfia, nos Estados Unidos. E essa aula foi publicada em 1921, na Filosofia Homeopática. Dizia ele: após a tomada do caso, junto com ampla análise da totalidade sintomática, o quadro psíquico e o clínico mais completo possível, o que demanda mais de 1 hora de consulta, o médico faz pelo menos 7 diagnósticos. Primeiro, o diagnóstico da enfermidade ou etiológico, o diagnóstico da lesão, o diagnóstico individual, que é a pessoa que está sofrendo desse problema, o diagnóstico biopatográfico, que é o histórico de vida ou a evolução do ser, o constitucional ou o terreno hereditário, e o miasmático, que é psora, psicose ou sífilis, e o medicamentoso. E por fim, ele faz um prognóstico clínico dinâmico, que é uma questão que só a homeopatia tem, que vai mostrar se o doente ele é funcional, lesional leve, lesional grave ou incurável. E faz a prescrição de um medicamento. E ele solicita que o paciente procure desenvolver a sua autoobservação, anotando em ordem cronológica tudo que observar de diferente. Desde então, tanto para melhor quanto para pior. Anotar tudo que ele intua, analise, pense, imagina e sinta em todos os níveis, físico, emocional e mental. E principalmente, suas fantasias, sonhos, pesadelos e ilusões. Anote a evolução de cada sintoma, se existem sintomas alternantes, concomitantes ou novos sintomas, ou ainda retorno de sintoma antigo, e que ele retorne daqui 40 dias para uma nova avaliação. A segunda prescrição, ela pode ser expectante, pode ser uma repetição da primeira, pode ser um antídoto ou um complemento, ou ainda uma troca de plano de tratamento. Porém, nenhuma dessas coisas pode fazer sem haver estudado completamente o registro do caso, ou recorde, de modo que o primeiro exame e tudo que desde então haja surgido tenha sido estudado de novo cuidadosamente, a fim de que seja outra vez apresentado para a inteligência do médico. Esta é uma das dificuldades que há de lutar quando os pacientes trocam de médico, e uma das razões por que o paciente não melhora depois dessa troca. O verdadeiro médico homeopata conhece a importância disso e procurará averiguar a primeira prescrição. Se o médico anterior é um homeopata estrito, será ele o mais competente para fazer a segunda prescrição. Frequentemente é um prejuízo para o paciente cair na mão de um segundo doutor, não importa o quanto de matéria médica ele saiba. O medicamento que tenha curado o caso parcialmente, às vezes pode terminar de curar. E este medicamento não deveria ser trocado a não ser que existem boas razões para tal. É muito comum que venha de mão de bons prescritores e a todos eu lhe digo, fique com seus médicos, pois eu não os quero. Essas trocas muitas vezes são prejudiciais para o paciente, a menos que ele traga o seu registro de caso ou recorde completo, sobretudo naqueles casos que tenha sido curado parcialmente e nos casos em que o medicamento haja atuado devidamente. Se o paciente não tem desculpa razoável para deixar seu médico, é realmente um prejuízo a ele que o médico aceite o de outro nesse momento. Não é por uma questão de ética,
nem por intimidar a relação de um médico com outro, pois os amigos podem perdoar isto. Senão que, ademais, é algo fastidioso para o novo médico, porque só depois de uma inspeção acurada de todos os sintomas, um médico inteligente será capaz de fazer uma segunda prescrição. Como regra geral, se a primeira prescrição tem sido benéfica, deverá deixar que tenha feito tudo o que ela possa fazer. Como pode saber isso outro médico? Neste caso, o dever do médico para com o seu paciente é primeiramente de persuadi-lo que volte ao seu primeiro médico. A regra é, depois que a primeira prescrição correta e homeopática, os sintomas característicos chamativos para os quais o medicamento foi administrado tenha desaparecido ou sobrevindo uma mudança, e os sintomas guias do caso tenham sido eliminados, e só fica os sintomas comuns e triviais. É certo que o médico esperara o suficiente, se esperasse o suficiente, veria a reaparição daqueles sintomas. Porém, geralmente, quando o paciente entra no consultório de um outro médico, esse se apressa em fazer uma prescrição e não espera o tempo devido. Imediatamente, ele formula, guiado pelos sintomas que tenha desaparecido, e isso é um dos perigos que se tem que evitar de fazer numa segunda prescrição propriamente dita. Tem que compadecer dos pacientes que caem na mão de tais homeopatas. Muitos pacientes que tenham melhorado maravilhosamente com a primeira prescrição me têm dito: o doutor fulano de tal me tem beneficiado muitíssimo durante algum tempo, porém logo parecia incapaz de fazer algo de proveito. Nestes casos, o que se passou foi que a primeira prescrição era correta, havia sido devidamente escolhida, porém depois daquela administrou tão precipitadamente e indistintamente seus medicamentos que não conseguiu melhorar já mais o caso. A falta foi que ele não esperou o tempo suficiente. Isso acontece mesmo com o médico tão consciencioso, mas que não soube esperar, como se ele fosse tão ignorante que não soube o que tem que dar. Em um e outro caso, o resultado é o mesmo. A prematura repetição de um medicamento e a continuação do mesmo, ou a troca por um outro medicamento, impede que se apresente uma oportunidade para fazer uma segunda prescrição. Se o médico administra o medicamento bem escolhido e repete demasiadamente pronto, não dá tempo devido para que volte os sintomas e indica uma segunda prescrição, senão que venha mesclados com os sintomas da droga, de tal maneira que não se poderá fazer uma segunda prescrição racional. A segunda prescrição pressupõe que a primeira tenha sido uma prescrição correta e que tenha atuado, e que se tenha deixado só. Se a primeira prescrição não tenha atuado curativamente ou não se tenha permitido atuar todo o tempo necessário, é impossível obter uma segunda observação. A segunda observação se faz quando o caso chega a uma situação estacionária, posto que, depois que se tenha feito a primeira prescrição, ocorrem mudanças. Se observar uma aparição e desaparição dos sintomas, enquanto que ocorrem essas mudanças, não se pode fazer nenhuma observação racional do caso. Se durante esse tempo se faz uma segunda prescrição, se inutiliza todo o caso. Se o paciente não lhe dá um perfeito descanso, se não se apartam do caso todos os outros medicamentos, não teremos nenhuma oportunidade para fazer uma segunda prescrição racional. Porém, se tomarem essas precauções, então podemos verdadeiramente fazer uma observação da volta dos sintomas originais, o qual é a primeira coisa que devemos ter em conta. Quiçá não serão tão marcados, porém, isto é primeiro que temos que esperar, a volta dos sintomas originais. Enquanto dure a confusão depois de administrado o medicamento, enquanto está estabelecendo a ordem interna, não teremos a volta dos sintomas originais. Isso pode ser uma questão de dias, semanas ou meses. Porém, se não se observar a volta do sintoma, o que há para se fazer? Sem os sintomas, o que pode fazer o médico homeopata? Qualquer que seja o estado do paciente, o que pode fazer o médico sem sintomas? Não existe na Terra, fora dos sinais e sintomas, nenhuma outra guia
para a eleição do medicamento. Portanto, o dever do médico é de esperar a volta dos sintomas originais. Se os sintomas voltam quase como eles eram, diferenciando-se ligeiramente em sua intensidade, ou seja, em aumento ou diminuição, isso é um bom sinal. Se o paciente não tendo sido presente esses sintomas durante algum tempo, se tem havido um alívio causado pela primeira prescrição, e então voltam os sintomas algo semelhante ao que era originalmente, esta é uma das razões para se crer que a prescrição tenha sido boa. Se, depois de um intervalo de 2 ou mais meses, os sintomas originais voltam, necessitamos poucas informações a mais que estas para saber que a primeira prescrição foi boa. Quando o paciente tem os mesmos gerais e particulares como antes, significa que a primeira prescrição foi boa, que o caso é curável, que a segunda prescrição deve ser uma repetição da primeira. Outra das razões para fazer uma segunda prescrição é a aparição de um conjunto de sintomas novos, que toma lugar dos sintomas antigos ou velhos. Os sintomas velhos não voltam, porém, vêm sintomas novos que ocupam seu lugar. O paciente diz: bem, doutor, você me tem curado os sintomas que tinha, porém, agora eu tenho esses. O médico, depois de examinar cuidadosamente esses novos sintomas, imediatamente busca em suas patogenesias e é possível que ele encontre esses sintomas nas drogas que ele tem administrado. Então resulta que tenha feito uma espécie de experimentação patogenética daquela droga. Pergunta ao paciente se teve alguma vez semelhante sintoma e ele diz: nunca, doutor, que me recordo, nunca. Volta a examinar cuidadosamente para ver o que não se tem equivocado e basta para convencer-se que verdadeiramente se trata de sintomas novos. Se isto é assim, é que o medicamento não tem atuado devidamente. Não era homeopático para o caso e, sem dúvida, foi uma prescrição errada, porque tem feito progredir a enfermidade em outra direção, desenvolvendo outro grupo de sintomas. Esta aparição de novos sintomas significa que é preciso antidotar o quanto antes. Os sintomas novos mesclados com os velhos devem ser estudados novamente e o segundo medicamento deve corresponder mais particularmente aos novos do que os velhos sintomas, pois isto pode fazer com que desapareçam os sintomas novos e ademais é possível que tenha um efeito sobre os sintomas velhos. Em qualquer prescrição subsequente, deve ter em conta todas essas coisas que tenha precedido, todas as condições que tenha surgido, e na terceira, quarta, quinta ou sexta prescrição se tem que vencer a mesma dificuldade que se tenha tido para vencer na segunda. Se a primeira prescrição foi equivocada, todas as demais se farão com dificuldade e com medo. Quando o caso chega simplesmente a uma situação estacionária, é raro que necessite de uma nova prescrição. Feita a primeira prescrição, os sintomas começam a mudar de uma maneira ordenada, de cima para baixo, de dentro para fora, em ordem inversa de aparecimento, troca, permuta e surgem novos sintomas. Porém, finalmente os sintomas voltam ao seu estado original. Não são bastante marcados para conceder-lhes alguma importância. E tudo isso sem nenhum sofrimento especial para o paciente. Em outras palavras, o paciente tem chegado ao estado estacionário. E o paciente diz: não tenho sintomas, doutor, porém, apesar disso, não melhoro. Parece que tenho chegado a uma situação estacionária. Isso ele diz como para si mesmo, não como referência ao sintoma. Tem chegado efetivamente a uma situação estacionária. Neste caso, o dever do médico é esperar, e esperar bastante tempo. Porém, se depois de muitos meses não aparecerem sintomas exteriores, nem tem tendência da enfermidade exteriorizar-se, então é verdade que outra dose do medicamento não trará nenhum dano e o mesmo medicamento é o único que pode ser administrado. Não podemos admitir que medicamento novo porque não tem nenhum guia para ele e em troca outra dose do mesmo medicamento pode estimular ao paciente e levá-lo ao caminho de melhorar. Porém, nunca pode ter pressa para isso. Tem que esperar longo tempo quando os pacientes chegam a uma situação estacionária. Porém, quando
com o primeiro exemplo se observa a volta dos sintomas originais, então se tem algum guia para administrar o medicamento. A segunda prescrição, pois, falando tecnicamente, é a prescrição que segue aquela que tem atuado. Pode administrar-se dezenas de medicamentos sem que tenha feito efeito nenhum sobre a energia do paciente. E sem dúvida não tem sido administrado nenhum que tenha sido específico. Pode perder-se muito tempo administrando medicamentos que não estão relacionados com o caso. O resultado é o mesmo. Tem que considerar como primeira prescrição aquela que tem atuado, aquela que tem efetuado trocas e sequencialmente a esta, a próxima prescrição será a segunda. A troca do medicamento na segunda prescrição é a próxima questão que temos que considerar. Em que circunstâncias devemos trocar o medicamento? Tenho citado já um caso quando aparecem importantes sintomas novos e aconteceu uma troca completa dos sintomas básicos, como por exemplo, quando desaparece uma dor de cabeça que persistiu por muito tempo, quando depois de administração do medicamento aparece um novo grupo de sintoma em alguma parte do corpo, e são sintomas que nunca havia tido o paciente. Este novo grupo de sintomas quer dizer que deve estudar um novo medicamento, e nessas circunstâncias a troca do medicamento será a segunda prescrição. Suponhamos um outro caso em que o medicamento deve ser trocado. O enfermo tem estado sob tratamento durante anos por uma desordem constitucional crônica e tem se empregado todas as potências, variando desde as mais baixas até as mais altas, das quais tem atuado curativamente. Se vai administrando as diferentes potências, repetindo a mesma potência até que não atue mais, e então se tem passado a uma mais alta, até que tenha empregado toda a escala de potência. Se pode repetir aquele medicamento muitas vezes, ainda com a escassez de sintoma, já que não se pode dar outro medicamento sensivelmente, porque aquele tem demonstrado ser o medicamento constitucional do paciente. Este medicamento não deve ser trocado enquanto dura sua ação curativa. Ainda que os sintomas hajam mudado, não deve trocar o medicamento, contanto que o paciente vai melhorando continuamente. Se o paciente diz que vai melhorando continuamente e ainda pareça impossível nesse dia escolher o medicamento pelos sintomas existentes atualmente, tem que continuar com aquele medicamento, enquanto se pode obter uma melhora e proveito dela. Ainda que o sintoma haja mudado, muitos médicos dizem: se troca o sintoma, troca o medicamento. Essa é uma das coisas mais prejudiciais que se pode fazer. Tem que trocar o medicamento se os sintomas têm mudado e o enfermo não melhora. Porém, se o paciente segue melhorando, ainda que os sintomas estão mudando, tem que continuar com aquele. Frequentemente, os pacientes apresentam sintomas esquecidos durante muito tempo. São sintomas que o paciente não tem sentido ou que não tem se fixado nele, porque se acostumou com eles, igual com quem se acostuma com o tic-tac de um relógio na parede. Muitos dos sintomas que aparecem e as trocas mais ligeiras que ocorrem são sintomas velhos que reapareceram. O enfermo nem sempre pode dizer se são antigos ou sintomas novos, ou sintomas que voltaram. Porém, enfim, uma filha ou alguém de casa o deletará, dizendo que ele já tinha essas coisas faz anos, porém tinha esquecido. Isto sucede provavelmente em todos os casos em que o paciente esteja melhorando, enquanto a ação curativa pode ser sustentar. Ainda que os sintomas não tenham mudado, enquanto o paciente segue melhorando, não toque, não faça nada. Sempre que tiver dúvida, espere. Como regra geral, depois que se tem empregado uma série de potência, não deve deixar nunca o medicamento até que tenha administrado e experimentado uma dose de uma potência mais alta que tenha sido comprovada sem efeito algum. E esta é a única maneira de saber que este medicamento tem feito tudo o que poderia fazer ao paciente e que, portanto, é necessário uma troca do medicamento. Tenho que falar de uma outra situação, do caso em que a segunda prescrição é uma prescrição complementar da primeira. E às vezes é necessário uma segunda prescrição para complementar o efeito dela, e isso sempre é uma troca de medicamento.
A segunda prescrição também tem em conta a troca de um plano de tratamento. O plano de tratamento consiste em suspeitar ou supor que este caso seja psórico. Se aparece à vista que todos os sintomas do caso e suas antecedentes indicam a psora. O tratamento provavelmente consistia no medicamento A ou B, ou outro medicamento bem conhecido como antipsórico. Os sintomas têm indicado esse medicamento, porém, depois que tem feito um maravilhoso bem para o paciente, curado maravilhosamente e que tenha produzido marcadas mudanças em seu sistema, até que a tal ponto que tenha desaparecido os sintomas psóricos, o paciente entra no consultório com uma úlcera na garganta, com terríveis dores de cabeça, e com a aparição de um estado constitucional que obriga o médico a perguntar: Senhor, tem tido você sífilis alguma vez? Ah, sim, faz uns 30 ou 40 anos, mas foi curada com mercúrio. Então, é uma condição psórica tenha sido suprimida e agora tem surgido a antiga condição sifilítica. Isso indica agora uma segunda prescrição de um terceiro medicamento. Tem que ajustar o medicamento e esse estado das coisas inteiramente novas. Assim ocorre também a respeito da psicose. Esses estados podem alternar um com o outro. Quando um predomina, o outro está quieto. E assim tem que trocar o plano de tratamento segundo o estado do paciente. Não se pode fazer nenhuma prescrição para nenhum paciente, ao menos que se tenha feito um estudo cuidadoso e prolongado do caso, para saber o que indica os sintomas e tudo o que tem existido anteriormente. Isso é de suma importância. Sempre tem que voltar a estudar o caso. Não tem que administrar nenhum medicamento sem conhecer a constituição do paciente e sem observar o recorde, o texto dos sintomas, porque é prejudicial e perigoso fazê-lo sem esse conhecimento. Meu muito obrigado pela atenção e até a próxima. Em tempo, para quem possa interessar, sou autor do livro Homeopatia, Custo e Benefício, destinado aos leigos em homeopatia em geral, e autor da tradução do livro Psiquismo e Homeopatia, do Dr. Jean-Pierre Galavardin, destinados a médicos homeopatas ou afins, podendo ser adquiridos pelo meu site www.drronaldohomeopatia.com.br ou pela Amazon.com, podendo fazer os pagamentos com toda tranquilidade e segurança pelo PagSeguro. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!